Eu trouxe um tema bem legal para nós nessa noite, que diz o seguinte: não seja medíocre, escolha ser extraordinário. A mediocridade e ser extraordinário é uma escolha que fazemos na nossa vida. Eu quero ter como base essa noite Provérbios 15:32, você pode achar aí, que diz assim: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Amado, qual é o principal conselho que você carrega na sua vida dos seus pais? Qual é o principal conselho que seus pais deixaram de herança para a sua vida? Meu pai me deixou alguns conselhos, né? Um dos conselhos é: quem anda com porco do farelo, come. Segundo conselho, nunca pegue nada emprestado. Olha aí, conselhos que herdamos do nosso pai. Quem escreveu isso daqui foi Salomão, um rei. Salomão era filho de quem? E Salomão herda muita coisa de Davi, muita coisa de sabedoria que existe no livro de Provérbios, foi herdado de Davi, não é? E aqui nós acabamos de ler: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Davi foi conhecido por muita coisa: um adorador extravagante, o homem segundo o coração de quem? Um grande rei. Não é? Se você estuda o Antigo Testamento, você sabe que no tempo de Davi, no tempo de Salomão, Israel teve o seu maior expansão territorial e viveu o seu maior tempo de prosperidade. Davi é conhecido por ser o maior guerreiro e o homem que tem a maior capacidade como general de levantar um exército poderoso naquele tempo. Davi era conhecido como o homem que despertava lealdade por sua liderança, mas Davi também é conhecido como o homem que cometeu adultério com a mulher do seu amigo, o homem que engravidou essa mulher, o homem que usou do seu poder e influência para matar o seu amigo, e o homem que foi repreendido pelo profeta Natã, mas se arrependeu. Então Salomão, quando escreve esse provérbio, ele não está simplesmente, querido, escrevendo algo que ele aprendeu nos livros. Salomão está escrevendo algo que ele aprendeu na vida e com a vida da sua família. Isso é muito mais profundo do que ler uma frase de caminhão. Sabe, eu quero atualizar alguns aqui sobre essa história. Davi tem um encontro romântico com uma mulher de um dos seus soldados mais leais. Não deveria, mas ele tem. Deveria estar na guerra, estava em casa. Essa mulher engravida, como fruto de todo pecado, vai gerar uma consequência. Lá em Sobradinho eu profetizei há 2 domingos atrás que quem estiver em adultério na Igreja Batista, Palavra de Poder em Sobradinho, esse adultério vai gerar um filho, não importa a situação que seja, para que traga vergonha e depois a pessoa possa se arrepender e mudar de vida, porque essa é a consequência. Não é assim. Quando essa mulher está grávida, Davi chama o seu soldado mais leal. Para vergonha de Davi, o homem prefere ficar jogado aos pés do palácio do que ir ver a própria família de tão leal que era Davi, porque era tempo de guerra. Ele sabia que não deveria ir ver a família dele, ele deveria estar na guerra. Então Davi só encontra um caminho: preciso matar Urias. E ele mata. E depois disso tudo, o profeta Natã chega para ele e fala assim: Davi, um homem tinha muitas ovelhas. É lógico que eu estou resumindo a história, amém? Um homem tinha muitas ovelhas e um pobre homem tinha uma pequena ovelha. E esse homem que tinha muitas ovelhas não se contentou com as suas muitas ovelhas, e então foi lá e tomou a única ovelha daquele homem que só tinha uma, e depois matou aquele homem. O que fazer com um homem desse? Então Davi fala: esse homem merece a morte. E o profeta Natã vira para ele e fala assim: esse homem é você. E Davi, naquele momento, no seu pior momento de maior vergonha, ele se arrepende, confessa o seu pecado publicamente e muda de vida publicamente. E então o momento de maior vergonha de Davi se transforma na maior lição que a gente pode aprender hoje sobre como realmente entregar o coração para Jesus e se converter dos nossos pecados. Querido,
para vivermos uma vida extraordinária, a gente precisa entender algumas coisas. Primeira coisa, aceite a sua condição de pecador. Nós estamos vivendo um momento que algumas pessoas, elas estão achando que não pecam mais. Elas estão tendo uma vida tão perfeita que elas não precisam procurar mais a igreja, elas não precisam mais ir aos cultos, ela não precisa de um discipulado. Há pessoas que viram e falam assim: não, pastor, discipulado é para quem está chegando agora, o meu discipulado pode ser uma vez no mês, você pode me dar um discipulador nominal, alguém que só vai ter o nome, porque eu não preciso tanto de um discipulador como alguém que está chegando agora. A palavra diz que quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Davi, querido, era um homem que conquistou muito. Davi conquistou tudo que se podia no mundo material. Ele era rei. Davi conquistou tudo que se podia no mundo espiritual. Irmãos, a ideia de que alguém é considerado segundo o coração de Deus é porque essa pessoa tem um nível de intimidade com Deus muito incrível. Davi conquista tudo isso. Mas por um momento, Davi se deixou levar por sua posição, comete adultério, enche de orgulho o seu próprio coração e faz uma das coisas mais horríveis que nós vemos na palavra de Deus. Por um momento. Irmãos, o que se é preciso para destruir a nossa vida, não é uma vida inteira, é um momento. Vidas são destruídas não por uma vida inteira, preste atenção nisso aqui, querido. Vidas são destruídas por um momento. Esses dias nós vimos na mídia o escândalo, as pessoas ficaram escandalizadas, não é? Eu não quero citar o nome de ninguém, mas vocês vão se lembrar da história. Aquela moça que junto com o seu namorado matou os pais, né? Saiu no dia das mães ou no dia dos pais, um desses 2 dias, para sair fora, pegou aquela saidinha que eles falam, né? E as pessoas ficaram escandalizadas: meu Deus, ela matou o pai, ela matou a mãe, como é que ela pode ainda ganhar esse direito? Deixa eu te dizer uma coisa, ela não viveu a vida inteira matando os pais, foi uma noite, um momento. Pessoas destroem a própria vida por uma palavra que se fala. Então tome muito cuidado com a sua vida, porque tudo que você está construindo na sua vida pode cair por um momento. Eu fico imaginando se Davi não passa por aquela mulher aquele dia, se ele não cobiça aquela mulher. É interessante que mesmo ele escondendo o seu pecado, ele escreve no Salmo 32:3: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Preste atenção nisso aqui, querido, porque Davi já tinha resolvido o problema de um jeito que ele poderia. Ele matou, ele era um rei, ele não ia ser preso, ele pegou a mulher, colocou como esposa, problema acabado. O problema é que dentro dele, as emoções e a consciência dele estavam corroendo ele por dentro. Talvez ele foi ao templo adorar e não aconteceu nada. O sacerdote falou: ei, chegou o nosso rei, o homem segundo o coração de Deus. Mas por dentro ele diz que o meu corpo definhava de tanto gemer. Irmãos, mesmo escondendo os pecados de todo mundo, nós não podemos esconder de Deus. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida hoje, o que eu sei é que Deus sabe. Ontem nós tivemos uma EBD sobre o livro de Joel. Quem já leu o livro de Joel aqui, levanta a mão. Fala do terrível e grande dia do Senhor, um dia que haverá trevas, não que a maldade será feita, mas que Deus vai vir com um peso de glória tão grande. A Bíblia narra que os soldados de Deus virão e que se flechas virem até ele, nem desviar o olhar eles vão. Irmãos, não podemos fugir da correção de Deus. Davi achou que por causa da sua posição, do seu poder, por causa do seu status de ser rei, o problema estava resolvido. Porém, graças a Deus por isso, um dia alguém chega e fala assim: Davi, tem um profeta lá embaixo chamado Natã. Olha que interessante. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã para conversar sobre o quê? Sobre o problema. Então olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus está enviando alguém a você para conversar sobre isso que você está pensando. Fala com ela assim: Deus e um profeta já sabe. Deus e um profeta já sabe. Sabe, Davi achou: não, o problema está resolvido. Não estou mais em adultério, agora ela é viúva.
Eu sou rei, eu decreto quem vive e quem morre. O problema todinho era que enquanto o coração de Davi se enchia de orgulho, ele se tornava o inimigo de Deus. Porque todo orgulhoso faz-se igual ao diabo e se torna inimigo de Deus. E preste atenção, querido, ser inimigo de Deus não é ser jogado num canto. Ser inimigo de Deus é lutar contra Deus, querendo ou não. Olha o que a palavra diz: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opor aos orgulhosos, não é colocar num canto de castigo, é sofrer ataques do próprio Deus. E se Deus vem para corrigir alguém, quem pode livrar essa pessoa? Eu disse segunda-feira na EBD, tenta imaginar o inferno. Tenta imaginar fogo queimando de dentro para fora, de fora para dentro, e nunca acaba, em uma agonia tão grande que o diabo treme de medo. Uma irmã virou para mim e falou assim: pastor, Deus não é amor? Eu falei assim: é por isso que Jesus morreu na cruz, para que a gente não fosse para lá. E isso é amor. Agora Ele não vai escolher por nós. Irmão, se você está vivendo alguma situação aonde o profeta Natan chegou na sua vida e o seu coração se encheu de orgulho, deixa eu te dizer uma coisa: seu problema não é com Natan, seu problema é com Deus. E não importa o que você faça, para onde você vai e o quanto você tente parar de pensar, Deus está dentro de você e Ele está lutando dentro de você pela sua vida contra você agora. De todos os pecados que existem no mundo, o que nos faz semelhante ao diabo é o orgulho. Quando a Bíblia diz que Deus se opõe, é porque a coisa está feia. Normalmente, o orgulhoso vê cair tudo que foi construído ao longo de anos em pouquíssimo tempo. Davi não era ninguém. Aprendeu a guerrear, aprendeu a liderar, aprendeu a administrar, constituiu família, passou com tudo aquilo que Saul, perseguindo ele foi fiel, ele foi leal, ele sofreu tudo, depois que ele já está numa idade madura, que ele já tinha construído tudo, por um momento, o coração se enche de orgulho, e quase que ele termina a vida igual Saul. E se tem uma coisa que a gente não quer ser, Saul, mas a gente quer ser Davi. Um momento. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta: da onde Deus tirou você quando você conheceu Jesus? Deus te tirou da onde? De uma depressão? Você estava num estado depressivo, deplorável, as pessoas sentiam pena de você. Deus te tirou da onde? Seu casamento tinha acabado, seus filhos tinham saído de casa, você já não sabia para onde ir, já não sabia o que fazer. Deus te tirou da onde? Você estava a ponto de se suicidar. Deus te tirou da pobreza, você era alguém digno de pena. Deus te tirou da onde, querido? Do isolamento, você não tinha ninguém para chamar de amigo, você não era nada. Assim como Davi atrás das ovelhas. E agora eu te pergunto, depois que Deus te abençoou, o que aconteceu com o seu coração? Como está o seu coração hoje? Cheio de humildade ou de orgulho? Grato por saber que ainda é o mesmo pecador miserável? Ou você acredita que foi você que construiu isso e que se perder tudo pode construir de novo? Porque quando Saul se encheu de orgulho, o que sobrou para ele foi o suicídio, e ninguém livrou ele, porque Samuel tentou interceder por ele, mas Deus disse não. Fale com a pessoa do seu lado, tome cuidado com todo tipo de pecado, mas principalmente com orgulho. Querido, preste atenção, não importa o quanto um orgulhoso tenha crescido, a queda é rápida. Davi gastou décadas para chegar onde estava, mas um erro quase o levou à morte. Olha o que Natan disse para ele. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor, reconhece o seu erro. E aí Natan respondeu: o Senhor perdoa o seu pecado, você não? Davi, e aconteceu o que com Davi? Quando Davi se deitou com aquela mulher, querido, a consequência é que a morte vinha ao encontro dele. E Natan naquele dia não saiu de casa para mostrar que era melhor do que ele. Natan naquele dia saiu de casa para salvar a vida de um homem que era segundo o coração de Deus, porque a consequência do orgulho no coração dele é que a morte vinha pegar ele.
E Natan é muito claro em dizer: Davi, porque você se arrependeu, a morte não vem mais ao seu encontro. Davi, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, estava tão orgulhoso a ponto de morrer. Irmãos, o primeiro caminho para ser uma pessoa extraordinária é reconhecer quem é. Jesus faz questão de dizer em João 15,5: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos entender quem nós somos, quem realmente somos: pecadores. E se não fosse Jesus, não importa o que faríamos, continuaríamos sendo pecadores. Irmãos, não dá para encher o coração de orgulho e achar que vai ficar por isso mesmo. Talvez você está aqui me ouvindo essa noite, e eu tenho certeza que se tem orgulho no seu coração, está sendo muito difícil para você ouvir isso essa noite. Muito difícil. Eu tenho certeza que se o seu coração está cheio de orgulho, você está tentando arrumar alguma desculpa para a palavra não ser para você. Eu tenho certeza que se o seu coração está cheio de orgulho, você já está me rebatendo na sua mente. E se pudesse, estaria discutindo comigo com o microfone na mão. Sabe por quê? Porque para realmente viver na dependência de Deus, nós precisamos escolher estar no local da disciplina. A disciplina é uma escolha que nós precisamos ter, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: Davi era tão amado por Deus, mas tão amado por Deus, que Deus mandou alguém para corrigir ele. Então preste atenção aqui: toda vez que alguém vai corrigir você, isso não significa que as pessoas não te amam, isso significa que elas te amam muito, porque o contrário do amor para mim é o desprezo. E aí eu vejo uma pessoa no erro e eu não faço nada por ela. Então, como eu creio que Deus te ama muito essa noite, eu quero profetizar que não importa quantos Natãs Deus precise levantar, mas Deus vai mudar a sua vida e você vai ter uma vida extraordinária, amém? Deus amava, gente, é demais. Olha só, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Natã estava lutando pela vida de Davi. Natã não estava ali para humilhar Davi. Sabe, o problema é que quando o nosso coração está cheio de orgulho, a gente acha que a pessoa quer humilhar a gente acha que a pessoa quer destruir a gente acha: eu não mereço isso, eu já fiz tanta coisa, e tanta coisa, e tanta coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: se o seu coração encheu de orgulho, já não importa mais nada do que você fez. Deus está lutando é pela sua vida agora, não é pela sua fama. O que é disciplina, correção, pastor? É uma palavra usada quando alguém está vivendo algo que não deveria, e outra pessoa o alerta e o ajuda a viver o que deveria. Nós precisamos estar no local da disciplina, porque nós somos dignos de pena, nós somos pecadores, e se não tiver pessoas para nos ajudar, nós não chegamos lá. E o que aconteceu na nossa vida até hoje chama misericórdia de Deus. Não tem a ver com o poder que temos, não tem a ver com a capacidade que temos, porque a única coisa que fizemos até hoje, querido, foi muitas vezes apagar com uma borracha aquilo que Deus queria fazer na nossa vida, é ou não é verdade? Disciplina, correção, fala para a pessoa do seu lado assim, mas fala bem firme para ela: é a maior bênção que Deus colocou na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: cada Natã que é levantado do tamanho do orgulho de quem espera por ele, tá bom? Então não se preocupe, seu Natã vai bater de testa a testa com você, e não é ele que vai cair para trás. E isso não é maldição na sua vida. O problema, sabe qual que é? Isso aqui é fantástico. O problema é que a gente corre da correção. A gente quer resolver os problemas e não ter consequência. Senhor, perdoa o meu pecado, acabou. Eu fico imaginando Davi: agora Urias está morto, a mulher já está lá no meu harém, já está tudo resolvido, está tudo certo, eu já dei um jeitinho, já resolvi. Amém? Amém. E aí chega alguém e diz assim: Davi, tem um profeta lá embaixo chamado Natã, quer falar com você.
Estava tudo resolvido, pode mandar subir. Não estava tudo resolvido. Querido, o lugar que nós vamos morar não é o Brasil, por isso não adianta tentar dar jeitinho brasileiro no céu. Não, pastor, eu já sei. A pessoa vai lá, ela entra, não sei nada do ministério de louvor da igreja, se tem problema ou não. Posso usar, Everton? Eu não sei, então, se tem, não sei. A pessoa entra no ministério de louvor, aí ela tem uma péssima qualidade de não conseguir se relacionar com ninguém, ela tem problema com todo mundo, e ela acha que o problema é todo mundo, menos ela. São 50 pessoas no ministério de louvor, ela é o número 50, 49 tem problema, ela não, porque o problema é quem? É os 49. E aí ela resolve o problema. Como é que ela resolve o problema? Vou sair do louvor, vou para o coral. O problema não era ela, mas ela resolveu o problema como? Encarando a correção, mudando de vida. Como é que ela resolveu o problema? Fugir. Deixa eu te dizer uma coisa, que não se torne um fugitivo de Deus, ele é muito bom de brincar de pica e pega. Ele é bom. Você se esconde, ele te acha. Esses dias eu estava pensando em uma coisa, fui buscar as crianças na escola e uma mulher saiu conversando com a outra mulher assim: olha só, irmão, às vezes a gente tenta fazer as coisas, mas não é plano de Deus, a gente fica quebrando a cara. Eu olhei assim, falei, não é para mim, nem conheço essa mulher, né? Deus te acha, Deus vai te achar, amém? Porque Ele te ama. Querido, ser corrigido é a maior bênção que pode acontecer na nossa vida, porque ser corrigido é ir em direção ao caminho que a nossa vida vai dar certo. Ser corrigido, querido, é tudo que a nossa carne não quer. Por quê? Porque nós queremos mandar. Quero mandar, sou eu que mando. Tudo que a gente quer, querido, é estar certo. A gente sonha por aquele momento onde aquela pessoa que tanto tem corrigido a gente vai estar errada e a gente vai estar certo. Para a gente dar aquela olhada assim, ó. E se você for mais ousado um pouquinho, você vai virar e falar assim: eu te falei, né? Tudo que a gente quer é terminar o dia como herói. Tá vendo? Eu sempre estive certo. Olha aí. Tudo que a gente quer é ser os melhores. Eu sou bom. Eu sou bom. É onde que está com problema? Manda para mim. Por quê? Eu dou conta. Por que eu dou conta? Eu sou bom. Olha aí. Tudo que a gente quer é isso. A nossa carne é motivada por isso. O problema é que a nossa carne é quem destrói a gente. E a gente tem que aprender, irmãos, que tem hora que a gente tem que parar de quebrar a cara e aceitar aquilo que Deus quer corrigir na nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Do que você tem corrido na sua vida que Deus está mandando o Natan te achar para te disciplinar? Do que você está correndo? Do que você está colocando a culpa nos outros? Até quando você vai achar que está lá no filme, né, do Rambo e você é a vítima? Você é o inimigo de si mesmo. Até quando? Do que você está correndo? E até quando você vai correr? Quantas coisas vão acabar na nossa vida e a gente vai continuar correndo daquilo que Deus vai fazer? Será que vai ser preciso estar velho, sozinho, para olhar para trás e dizer assim: podia ter feito diferente? Você pode fazer diferente agora, então faça. Davi disse: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Aparentemente uma situação resolvida corroía a mente e o coração de Davi. O que está corroendo a sua mente e o seu coração? Então disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Irmãos, Deus não desistiu de Davi até que conseguiu salvar a vida de Davi. A gente precisa entender que quanto mais somos corrigidos dos erros da nossa vida, mais a nossa vida melhora. Eu tenho certeza que Deus levantou um Natan para você. Quem é essa pessoa? Por que você está correndo dessa pessoa? Por que você está correndo de Natan? Sendo que Natan é a porta para você viver uma vida extraordinária.
sair da mediocridade que vive hoje para algo muito melhor. Por que você está correndo de Natan? Não adianta você correr com os seus problemas, querido. Natan sempre te acha. Sabe, nossa igreja hoje tem um sistema onde você é corrigido no púlpito. Nós não temos um púlpito onde tem um cajado mole. Nós temos as nossas células que nos levam a pensar na nossa vida. Nós temos discipuladores falando para nós o que precisa mudar na nossa vida. Até quando a gente vai ficar correndo daquilo que a gente está ouvindo? Até quando a gente vai ouvir e ter aquelas desculpas assim: você não vive a minha vida, você não sabe como é que é a minha vida, você não sabe de tudo. Até quando a gente vai correr do melhor da nossa vida? Até quando a gente vai ficar num círculo, vivendo os mesmos erros da nossa vida? E as pessoas falando com a gente se fingindo de surdo, ou arrumando desculpas, não é? Até quando? Olha para a pessoa do seu lado e pergunta ela assim: até quando vai isso? Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E se Davi estivesse viajando e não desse tempo de Natan chegar lá, o que tinha acontecido com Davi? Qual era a sentença sobre ele, do pecado dele? Morte. O que tinha acontecido com Davi? Deixa eu te fazer uma pergunta, preste atenção aqui em mim, querido. E se não der tempo de chegar até o próximo discipulado e um momento arruinar a sua vida? Deixa eu te dar um conselho essa noite, olha aqui para mim. Procura você, o Natan, que precisa corrigir sua vida. Procure estar perto de quem corrige a sua vida. Sabe, Davi foi um ótimo discípulo de Samuel, melhor amigo de Samuel. Quando Samuel morre, Davi, correndo risco de vida, vai no enterro de Samuel. Por respeito ao profeta que Samuel era, não acontece nada. Mas quando Samuel morre, Davi fica sozinho. Ele não precisa mais de um discipulador, ele não precisa mais de ninguém. Agora chega Natan na vida dele, e depois desse momento, Davi passa a andar com Natan e nunca mais cai no mesmo erro. É você que precisa ir até a disciplina, não esperar a disciplina chegar até você, porque ela pode chegar tarde demais e algo na sua vida ter morrido. Sabe, a gente fala assim: não, pastor, eu sou bom. Eu entendo a importância disso. Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui essa noite. Alguém pode te corrigir? Tem alguém no seu nível? Porque tem gente que é assim, né? Não, eu quero um discipulador que seja no meu nível. Você está jogando videogame ou vivendo a vida, né? O que você está fazendo? Né? Não, alguém pode te corrigir? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Não é você que escolhe Natan, é Deus. E Deus vai escolher um Natan do tamanho do seu orgulho. Porque Deus está lutando pela sua vida. Então Deus não pode perder essa batalha. Alguém pode te corrigir? Alguém pode, ou quando alguém vai te corrigir, você começa a gaguejar. Filho, eu acho que você está errado. Não, é que eu... Filho, está errado do mesmo jeito. Está errado mesmo. Não, mas eu estou errado. Mas, querido, não é matemática para ser mais, menos, multiplicação, divisão. Você está errado, acabou. Amém? Não, eu estou errado, mas fulano... Não é fulano. Um dia eu estava corrigindo uma pessoa, e uma pessoa virou e falou assim: não, pastor, mas fulano fez isso. Eu virei para a pessoa e falei assim: fulano está aqui ou você? Aí ela: não. Eu falei assim: então, você quer falar de fulano ou quer falar da sua vida, aproveitar que está nós dois aqui? Alguém pode te corrigir? Ou tem que ter senha, tem que ter pós-graduação, tem que ter doutorado? Alguém pode te corrigir? Deixa eu te fazer tem que ter teologia, né? Não, para me corrigir tem que ter teologia. Querido, talvez uma pessoa que não tem conhecimento nenhum já consiga enxergar todos os pecados da sua vida. Não tem conhecimento nenhum de Deus, sabe que você está errado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última atitude que alguém te corrigiu?
você escolheu ouvir ou inventou uma desculpa para si mesmo e não aceitou? Porque tem gente que aceita até a oração, mas dentro dela, ela até concorda, mas dentro dela, o que aconteceu com você a última vez que alguém falou assim: você está criando seus filhos errado, você está sendo uma esposa ou uma esposa errada, você tem um discípulo errado? Qual foi? Quando alguém chegou para você e falou assim: Cristo, está chegando atrasado no culto, não tem condição. O horário de verão mudou, mas você continua saindo 5 horas de serviço. É só o sol que está aí mais cedo. Ou você está saindo mais tarde por causa do horário de verão? Querido, você faltou à célula. Deus me livre. Deus te livre de quê? De ir à célula? Ela não é bênção na sua vida? O que você fez a última vez que você foi corrigido? Como você reagiu? Terceira coisa para terminar, já está na hora. Não adianta reconhecer o pecado, não adianta ouvir a correção se você não romper com os seus erros, não tiver uma mudança de vida. Sabe, muitas pessoas passam pelo primeiro, vencem o segundo estágio, mas elas nunca mudam de vida e ficam presas dentro de um ciclo, e elas vão lá e confessam. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: não, pelo menos eu estou sendo transparente. Querido, não adianta só ser transparente, é preciso mudar de vida. É a mudança de vida que faz algo acontecer na sua vida. Sabe, Jesus disse em João 10:10, eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Irmãos, eu estou convencido que eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Pastor, quando você é corrigido é fácil? Não! É bom? Não! Você quer ser corrigido? Não! Mas toda vez que eu sou corrigido, mesmo que eu não esteja vendo aquilo, mesmo que o orgulho queira tomar conta do meu coração, eu abaixo a minha cabeça para quem está falando comigo, e eu vou orar a Jesus, dizer: Jesus, não importa o que minha carne diga, eu não quero me perder para o orgulho e perder aquilo que o Senhor tem para mim. Olha o que Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nós não precisamos ficar presos nos pecados o resto da vida. Jesus disse que nós venceríamos. Sabe, isso aqui não é o Alcoólicos Anônimos. Eu não tenho nada contra, muito legal, super favorável, mas no Alcoólicos Anônimos você fica lutando todo dia. Jesus veio para nos libertar, para a gente não ter que lutar todo dia, mas tem que pedir ajuda. Querido, essa área da sua vida que não está andando, você tem que pedir ajuda e finalmente reconhecer e dizer assim: tem algo errado aqui que tem que sair. Duas coisas são perigosas. A primeira é não reconhecer que precisa de ajuda. A segunda é nunca mudar de vida, porque nós podemos mudar sim. Fala para a pessoa do seu lado: Deus tem uma vida para você muito melhor do que essa, sim. É verdade. Romanos 8, 33 a 39 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de nós enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas essas coisas, tudo o que você está vivendo, o orgulho do seu coração, as situações que não estão deixando a sua vida caminhar e para frente, nós somos mais do que vencedores, sim, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós vamos vencer sim! Você está do lado de alguém que vai vencer. A sua escolha é se você vai vencer hoje ou amanhã. A escolha é vencer hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: você está do lado de alguém que vai vencer. Fala com ela assim: eu não sou um covarde que fica correndo da disciplina de Deus. Esse é o momento de pararmos de ser criança mimada. Esse é o momento de parar de agir igual criança, começar a agir igual adulto e vencer na vida. Qual área da sua vida que não está indo? Esse é o momento de reconhecer que tem um problema. É o momento de você se tornar mais do que vencedor. Não ficar fugindo igual criança foge do banho em casa, foge do remédio que melhora a vida dele. Esse é o momento de se tornar adulto e vencer. Olha para a pessoa que está do seu lado, querido. Não foi para a salinha infantil porque não é mais criança. Esse é o momento de se tornar aquilo que fomos destinados a ser, mais do que vencedores. Esse é o momento, preste atenção aqui em mim, é o momento de nós reinarmos com Cristo nas áreas que têm destruído a nossa vida. Davi não foi repreendido para voltar para as ovelhas. Davi foi repreendido para se tornar um rei ainda melhor. O que Deus quer fazer na sua vida é te tornar ainda melhor. A maior guerra que travamos é na nossa mente, e a maior arma do diabo é nos fazer acreditar que nós não podemos mudar. Ah, mas a gente pode. Tem alguém que não pode, pastor? Ele, o problema dele, que vai para o inferno junto com os amigos dele. Mas nós podemos mudar. Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa: você pode mudar. O que Deus quer é que você reine. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não nos adotou para quando chegar no céu dar casas para nós. Deus nos adotou porque vai nos levar para a sua casa, o castelo que existe no céu. Nós vamos morar com Deus, querido, não com os anjos, é com Deus. Ele nos adotou para sermos filhos. João 8,36 diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato são livres. Irmãos, depois dessa noite não dá mais para ficar correndo, inventando desculpa para não ir no discipulado ou coisa e tal. Está na hora de ser duro com nossos erros. Hebreus 12, de 1 a 4 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem na luta contra o pecado. Você ainda não resistiu até o ponto de derramar sangue. Irmãos, a gente pode vencer sim, é só olhar para Jesus e não parar. Quando Deus quiser mudar algo na sua vida, e muitas vezes é aquilo que é mais difícil, não é verdade? Não pare. Acredite que depois tem um reinado melhor para você na sua vida. Porque a correção de Deus, irmãos, não é para nos trazer vergonha, é para nos levar para casa. Por último, eu quero terminar dizendo a vocês o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O que está difícil? O Espírito em você é maior, e você não vai perder essa batalha. Sabe por quê? Porque todo dia que a gente quer desistir, Natan bate na nossa porta. Às vezes a gente quer fugir, Natan está lá esperando a gente. Às vezes a gente procura alguém para se aconselhar e para ouvir que a gente está certo, e aí Natan vira e fala assim: você está errado. Às vezes a gente faz de tudo, corre, se esconde. E aí Natan vai lá na nossa casa e bate na nossa casa e diz assim: Deus tem algo para você. Natan não foi o cara que foi para acusar Davi.
Natan foi o cara que ajudou a Davi a passar pela humilhação, pela vergonha do pecado e depois se tornar um rei muito melhor. Deus tem algo para te ajudar a vencer. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite. O orgulho vai te parar? Ou você vai confiar em Deus e se lançar na disciplina que Ele quer trazer para a sua vida para te tornar melhor?